Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis 15. Gênesis 15, a palavra a qual tenho lido há alguns dias e me chamou a atenção, né? E quando o pastor ele colocou lá no grupo lá que eu ia estar trazendo hoje a mensagem, eu fui dar mais uma lida nessa mensagem. Eu orei a Deus, pedi a Deus uma mensagem, mas o que vinha na minha mente era essa mensagem, irmão. E glória a Deus. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar comigo, com você nesta noite, né, irmãos? Eu creio que Deus ele não vai deixar nem eu nem você sair daqui da mesma forma que nós entrou, porque Ele tem algo tremendo que Ele me mostrou nessa mensagem, amém? Aleluia, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus anima Abraão, Gênesis 15. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Aleluia, Jesus. Versículo 6 do capítulo 15. E creu ele no Senhor. Amém, irmãos? Amém, glória Até a aqui, Deus. louvado seja Deus. Irmãos, esse capítulo aqui ele vai falar de um homem, nada mais nada menos do que o homem que Deus ele deu o privilégio de ser pai de nações, de multidão. Um homem a qual tem demonstrado na Bíblia que é um homem de grande fé em Deus, grande confiança no Senhor, um homem que temia ao Senhor, um homem que eu creio que com certeza que quando Deus olhava para ele, se sentia orgulhoso de ver um homem com essa fé, porque Abraão, e muitas das vezes ele foi provado e foi testado de várias formas. Uma das vezes foi quando Deus ele falou para ele se afastar do meio da sua parentela e ir para uma terra que eu mostrarei. Imagina só, você tem que se afastar da sua parentela, Deus mandar, você tem que ir para longe, sem saber para onde ir. Mas ele confiou, ele acreditou e ele foi, e Deus honrou ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando o capítulo 15, irmãos, ele está falando aqui: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Eu fui ler mais atrás para poder entender o porquê, mas por que desses tempos? O texto mais atrás vai dizer, irmãos, que existiu uma guerra entre 5 reis e 4 reis. Os 4 reis venceram os 5 reis, e um desses 2 reis era rei da cidade de Sodoma e Gomorra, onde morava o seu sobrinho Ló. E a Bíblia nos diz que quando esses 5 reis venceram os reis de Sodoma e Gomorra, diz que esses reis levaram o seu sobrinho Ló preso, cativo. E naquele meio daquela situação que aconteceu, um daqueles homens que foi levado junto com Ló conseguiu escapar. E no que conseguiu escapar, a Bíblia nos diz que esse homem era conhecido de Abraão, e ele veio até Abraão e contou para Abraão. Abraão, no texto aqui, dá para entender, irmãos, que ele amava demais esse sobrinho dele, Ló. E a Bíblia nos diz que ele reúne os seus 318 homens que serviam a ele na sua casa, e se ajuntou todos eles, se prepararam e foram atrás desses 5 reis. Depois que chegaram lá, teve ali uma guerra, e ele conseguiu trazer o seu sobrinho Ló para a sua casa, para a sua residência.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Só que no capítulo 15, onde eu acabei de ler agora há pouco, depois dessas coisas, né, veio a palavra do Senhor a Ló. O que esse capítulo 15 está dizendo é que Jó, irmãos, Jó não, Abraão estava, depois dessas coisas ter acontecido, Abraão agora ficou um pouco com medo, ficou um pouco preocupado, ficou agora angustiado, porque ele tinha criado ali aquela situação, aconteceu aquilo ali, e ele teve de lutar para trazer o seu sobrinho para casa, e ele ficou desesperado. E quando Deus agora olha para o seu servo e vê ele desesperado, a Bíblia nos está nos dizendo aqui no capítulo 15, que o Senhor em visão fala para Abraão: Abraão, meu servo, não temas, Abraão, porque eu sou contigo, eu sou o teu escudo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ele continua dizendo: eu sou na tua vida o teu galardão, louvado seja Deus. Então o texto vai dizer no versículo 2 assim: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Irmãos, eu comecei aqui a entender, eu comecei a observar que Abraão, ele aproveita aquela situação, louvado seja Deus. Aleluia, Glória a Deus. Eu observei que nesse texto de Abraão, ele aproveita a situação, pastor, de preocupação de Deus para com ele, de ver ele com a cabeça quente, agora preocupado. E o Senhor agora, quando vem onde está ele, se revela para ele e fala: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, louvado seja Deus. Não temas, Abraão, eu estou contigo. Glória a Deus. E eu comecei a observar aqui, eu pude ver que Abraão, irmãos, ele aproveitou a oportunidade e ele agora fala para o Senhor: Senhor, o que has de me dar? É mesmo quando ele diz assim: Senhor, eu não quero mais nada, apenas o que eu quero é um filho. Porque o texto nos diz, irmãos, que Abraão, ele já era velho de idade, sua esposa já era velho de idade, louvado seja Deus. Quando eu comecei a ler esse texto, irmãos, e eu vou finalizar ele no capítulo 22, eu comecei a observar uma coisa, e o Senhor, ele falou no meu coração, e eu falei: Senhor, essa mensagem, meu Pai amado, o que ela pode ser para o teu povo, o que ela está querendo dizer para o teu povo? E automaticamente, irmãos, na minha mente veio algo que eu fiquei observando. E um tema que eu pude encontrar para essa mensagem é assim: o que Deus ele pode fazer através da sua fé, mas o que Deus ele pode fazer também para testar a sua fé. Observe, quando eu estava lendo, eu comecei a entender o que Deus ele pode fazer através da confiança que você tem nele. Você já parou para imaginar o que Deus ele pode fazer através dessa fé que você tem nele? Aleluia. Você já parou para pensar o que Deus ele pode fazer, ele pode criar, aleluia, Jesus, para honrar você através dessa fé, dessa confiança que você tem nele? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas você já parou para pensar o que Deus ele pode fazer para testar a sua fé? Aleluia, Jesus. Meu Deus. Talvez no ano de 2024, irmãos, hoje é a continuação da campanha do mês 11, mês de novembro, né, pastor? Isso. Representando o mês de novembro, mês 11. Talvez no ano passado, de 2024, irmã Nicinha, talvez a senhora desejou algo no coração e não aconteceu. Talvez a irmã Marlena, a irmã Maria, ela tem orado a Deus, tem pedido a Deus: Senhor, eu confio, eu acredito no Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai fazer um mover, e eu vou conquistar, eu vou alcançar o meu milagre, a minha vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não aconteceu. Mas eu quero dizer para você nesta noite: confia no Senhor. Se não aconteceu no ano de 2024, eu quero dizer para você nesta noite: não é por causa do Senhor. Talvez você faltou com o Senhor em alguma coisa. Mas eu creio que no ano de 2025, irmãos, essa promessa, aquilo que você tem desejado ao Senhor, nesse ano de 2025 vai acontecer. Você vai chegar aqui, vai contar o seu milagre. Acredite no Senhor. Porque Abraão, aleluia, Jesus, ele aproveitou a oportunidade, ele acreditou no Senhor quando o Senhor veio desta forma de bondade, falando para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, Abraão, não temas, eu estou contigo. Abraão, ele aproveitou a oportunidade, louvado seja Deus, e ele falou: Senhor, eu não preciso de mais nada, o que eu preciso, meu Pai, é de um filho, eu preciso de um herdeiro. O Senhor não tem me dado esse privilégio até hoje, mas eu tenho um herdeiro para a minha casa, louvado seja Deus.
Observe que Abraão, ele aproveitou a oportunidade e ele lançou sobre o Senhor agora a sua fé, a sua confiança, louvado seja Deus, porque o texto vai dizer que o Senhor fala para ele assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, porque ele falava que um dos criados dele seria o herdeiro da sua casa, seria o herdeiro da sua fazenda, das suas coisas. E o Senhor fala para ele: Abraão, não será ele o herdeiro da tua casa, mas um que virá do teu, aleluia, Jesus, mas aquele que de ti será gerado, louvado seja Deus. E observe que no capítulo 6, quando Deus ele termina de falar, Abraão fala assim: e creu ele no Senhor, louvado seja Aleluia. Deus. Se ele creu, irmãos, é porque ele acreditou, ele confiou no Senhor, louvado seja o nome santo de Jesus para todos sempre. E a Bíblia vai nos dizer aqui, irmãos, que Abraão, ele acreditou no Senhor, e o Senhor agora fez uma promessa a Abraão, que iria dar uma descendência muito grande, porque o texto diz que ele, depois que ele conversa com Abraão, ele chama Abraão lá fora e diz: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se assim podes contar. Dá a entender, irmãos, que Abraão olhou para aquelas estrelas ali, com certeza ele pôde entender que ele jamais conseguiria contar aquelas estrelas. O Senhor automaticamente, eu tenho certeza, que olha para Abraão e diz: Abraão, então será assim. Glória a Deus. A tua descendência, Abraão, será assim, incontáveis, louvado seja Deus, porque sou eu contigo, Abraão, louvado seja o nome santo do Senhor. Observe que através da fé de Abraão, Deus ele fez um mover muito grande, aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 18, irmãos, vai dizer que Abraão, aleluia, Jesus, capítulo 18, versos 10, diz que o Senhor, aleluia, Jesus disse: certamente tornarei a ti este tempo da vida, e eis que será tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, louvado seja Deus. Irmãos, quando eu estava lendo aqui, Abraão tinha numa idade da promessa de 75 anos. O texto vai dizer que Abraão, quando ele fez 100 anos, foi ser pai de Isaac. Louvado seja Deus. Observe que foi um tempo muito longo até Abraão ele se tornar pai de Isaac. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus fez a promessa, Abraão confiou, Abraão acreditou, louvado seja Deus. Abraão ele depositou a sua fé no Senhor. Através da sua fé no Senhor, Deus agora, aleluia, Jesus vai gerar um filho. Talvez Abraão e Sara pensou, que no texto vai dizer que Sarai ela riu, ela não acreditou, mas o tempo do Senhor chegou na vida deles. Aleluia. E não é diferente na minha sua vida. Não é diferente na minha sua vida. Talvez aquilo que você está apresentando ao Senhor, pedindo ao Senhor, confiando no Senhor, está demorando. Você talvez possa olhar e dizer assim: mas Senhor, por que não chega? Por que está demorando tanto, Senhor? E o Senhor está dizendo para você: calma, tenha paciência, aleluia, espera, porque tudo que Deus, irmãos, Ele tem para fazer para mim e para você, é no tempo dele. Não é no tempo que eu e você quer, mas é no tempo dele. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, preparados, fortalecidos na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, para que a promessa, quando ela vir chegar em você, você possa, aleluia, Jesus, saber lidar com ela, louvado seja aleluia, Deus. Abraão esperou ali 25 anos para a promessa dele chegar. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu lendo esse texto aqui, irmãos, eu pude ver em Abraão um homem muito confiante no Senhor, um homem que acreditou muito no Senhor, um homem que por causa da sua fé, por causa da sua confiança em Meliede, Deus agora aposta nele uma grande nação, uma grande população de pessoas nesta terra. Aleluia. Porque Deus falou para ele que dele viria uma grande nação e que o Senhor seria com ele e seria com até a 4ª geração do seu povo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Santo Deus. Mas observe que para isso acontecer, irmãos, foi que nem eu falei para os irmãos, o que Deus Ele pode fazer através da sua fé para lhe alegrar. Através da sua fé, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, Deus Ele vai fazer acontecer para alegrar você. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé para agradar a Ele, nós temos que ter temor
para que Deus ele olhe para nós e se agrade de nós, louvado seja Deus. Só que eu falei depois que também através da fé que nós temos no Senhor, Ele também pode nos provar de uma forma tremenda. Foi que nem um dia eu li esse texto aqui e eu falei aqui no ciclo de oração, que nós não sabemos o tamanho da nossa fé até que ela seja provada. Muitas das vezes nós falamos assim: Senhor, eu tenho fé em Ti, eu acredito em Ti, Senhor, eu sou capaz de fazer de tudo para Te agradar, porque eu confio no Senhor. Mas talvez, será que Deus ele já chegou ao ponto de testar a sua fé verdadeiramente? Eu estou falando aqui de um homem, irmãos, que ele foi testado 3 vezes de uma forma muito terrível. A primeira vez que ele foi testado, como está dizendo na Bíblia, foi quando o Senhor fala para ele: se afasta do meio da tua parentela. Primeira vez que o Senhor testa a fé de Abraão. Aleluia. Se afasta do meio da tua parentela. Segunda, vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque a partir do momento que Deus fala, se afasta, se retira do meio da tua parentela, você tem que ter uma fé, uma confiança muito grande no Senhor, que Ele vai ser com você. Porque nós estamos no meio da nossa, quando nós estamos no meio da nossa família, apesar de todas as brigas, apesar de todas as confusões, louvado seja Deus, nós se sentimos bem no meio deles. Nós se alegramos, nós temos momentos de alegria. E Abraão agora confiando no Senhor, Abraão agora só ia ter o Senhor diante dele. Abraão só ia ter a sua família Sara e o Senhor perante ele. Segunda vez que o Senhor testa também a fé de Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, Jesus. Imagina só, você está aqui e agora Deus ele manda você para uma terra que você não sabe para onde vai. Deus manda apenas você andar, mas você tem que ir, porque você tem que ir confiando no Senhor. Mas a terceira aprovação, irmãos, que Deus aqui ele testa Abraão, é algo muito terrível. Por isso que eu falei no começo aqui, nós todos dissemos: eu tenho fé no Senhor, eu acredito no Senhor, o Senhor ele é comigo e eu sou com Ele. Mas vamos ver o seguinte: tem várias vezes que Deus testa a nossa fé, às vezes com dor de cabeça, muitas das vezes um filho adoece, e você confiando no Senhor, você clama ao Senhor, o Senhor ele vem com a cura. Mas esta provação aqui, irmãos, a qual eu vou falar para os irmãos, é uma provação muito dolorosa, uma provação muito triste. Por isso que eu falei para os irmãos: ninguém sabe o tamanho da fé que nós temos no Senhor, enquanto Deus ele não provar o limite da nossa fé. Louvado seja Deus. O tamanho da nossa fé, ela só se depara a partir daquela situação que acontece conosco. Louvado seja Deus. Porque no capítulo 22, irmãos, Deus ele pega a fé de Abraão, aquela fé que Abraão teve de pedir ao Senhor um filho. Deus pega essa mesma fé e prova. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Observe que Abraão, ele pede a Deus um filho. Ele usou a sua fé para com Deus e pediu a Deus um filho. Deus lhe deu um filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observe que Abraão, já velho de idade, 100 anos de idade, Sara com 90 anos, nasce o que? A alegria da sua casa. Porque Sara era estéril. Imagina só, a Bíblia vai nos dizer que Jacó, quando ele teve o seu filho da velhice, José, dá a entender que ele tinha uma alegria muito grande. Aí imagina Abraão, com 100 anos de idade, agora nasce Isaac. Com certeza ele ali, irmão, além dentro da sua casa, velhinho, o seu filhinho crescendo e ele se alegrando no Senhor. Aleluia. Ele vendo que por causa da fé que ele tinha no Senhor, agora estava ali o resultado da sua fé. A alegria que ele tinha era aquele resultado daquela fé, era aquele Isaac, aquela criança dando dentro da sua casa, dentro da sua tenda. Então ele se alegrava no Senhor. Enquanto ele se alegrava, eu fico observando dentro do texto que o Senhor agora ele olha do céu e vê, aleluia, Jesus, o resultado daquela fé caminhando, correndo dentro da sua casa. E Deus agora, irmãos, ele testa a fé de Abraão. Ele pegou aquilo que ele usou para com Deus, que era a fé que ele tinha em Deus, ele usou. Deus agora pega essa mesma fé e agora vai testar ela. Louvado seja Deus. Por isso que falei no começo, através da fé Deus pode fazer muitas coisas, mas através da fé que você tem nele, ele também vai te provar. Ele também vai te testar para ver se realmente você confia nele. Quantas lutas, quantas pelejas já aconteceu na sua vida? Quantos levantes já aconteceu na sua vida? Muitas das vezes você se desesperou, mas cadê a fé dele? Muitas das vezes você esquece. Muitas das vezes eu esqueço deste Deus a qual eu sirvo. Muitas das vezes algo aperta perto de mim, de você.
a vida daquele aperto e você diz: Senhor, não aguento mais. Mas foi algo pequeno, o Senhor não testou o limite da sua fé. Abraão, irmãos, aqui Deus testou o limite máximo da sua fé. Deus queria saber até onde ia o tamanho da fé de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus. Porque o Senhor, Ele fala para ele: olha, sai do meio da tua parentela. Abraão confiou nele, usou a sua fé e foi. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão catou suas coisas, confiando no Senhor, acreditando no Senhor, e ele saiu. Mas desta vez aqui diferente. O texto vai dizer, irmãos, no capítulo 22 de Gênesis, assim: e aconteceu depois destas coisas, depois da correria dele ter ido buscar o seu sobrinho, depois dele ter lutado, pelejado pelo aquele povo, depois do Senhor em visão falar com ele, e ele agora aproveitar a oportunidade de usar a sua fé, o texto vai dizer que depois de todas essas coisas, o Senhor agora, aleluia, Jesus, tentou. Olha o que ele fala aqui: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Talvez neste dia, irmãos, quando Deus falou assim: Abraão, e ele falou: eis-me aqui. Talvez ele já estava acostumado com essa forma de Deus falar, e ele pensou, irmão Marlene, que talvez seria a pequena coisa que Deus tinha para com ele. Talvez ele não imaginava que agora o Senhor ia pedir e ia tentar tirar a sua alegria. Porque a alegria de Abraão era ver aquele filhinho dentro da sua casa, correndo para lá e para cá. Talvez Abraão, ele parou e pensou bem assim: será mais uma coisa simples que o Senhor quer comigo? Talvez o Senhor vai testar a minha fé, vamos ver o que vai ser. Mas quando ele falou assim: eis-me aqui, Senhor, e disse o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, louvado seja Deus, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Louvado seja o nome santo do Senhor. Imagina só, agora como ficou o coração de Abraão. Foi legal. Observa aqui, irmãos, que é muito bom quando você deseja algo, irmã Maria. Muitas das vezes você quer algo do Senhor e você pede ao Senhor, você ora, você se derrama nos pés do Senhor. Talvez nesse ano de 2025, quantas coisas você já apresentou ao Senhor? Neste ano de 2025, quantas coisas você orando ao Senhor, de joelhos dobrados, você já clamou a Ele: Deus, eu preciso disso, eu preciso deste milagre, eu preciso dessa resposta. Glória a Deus. É maravilhoso isso. É bom saber que a qualquer momento o Senhor vai se levantar do trono, aleluia, Jesus, e vai dizer: filho, eis-me aqui, tome. Aleluia, Jesus. E você vai se alegrar. Você vai se sentir regozijado com aquilo que o Senhor, Ele vai preparar para te entregar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Era assim que se sentia Abraão, irmãos, com a sua bênção, com a sua alegria dentro da sua casa, o seu filho, Isaque. Com certeza ele sabia, irmãos, que dali em diante vinha mais filhos, porque a mulher dele era estéril. E ele com certeza entendeu que agora Deus, mesmo com a velhice daquela mulher, a madre dela foi aberta e poderia vir mais filho. Mas o Senhor nesse dia, irmãos, foi diferente. O Senhor falou: agora pega o teu filho, o teu único filho, o teu filho amado, aleluia, Jesus, e vai. Olha o que ele diz aqui: vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Louvado seja Deus. Imagina só, irmãos, o aperto agora que ficou o coração de Abraão. Observe só que Abraão, ele foi testado em cima daquilo que ele usou para com Deus. Ele foi provado em cima da fé a qual ele usou para alcançar o seu milagre. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Será que você está preparado, irmão? Será que eu estou preparado para que esta fé seja provada? Verdade. Você já parou para pensar, aleluia, Jesus, que muitas das vezes eu e você diz: nós temos fé no Senhor, nós acreditamos no Senhor, mas será que realmente nós temos fé no Senhor?
Será que realmente nós confiamos no Senhor como nós abrimos a boca e dissemos Aleluia. de voz alta, eu creio em Ti, Senhor? Verdade. Ou será que nós até agora não foi provado até ser testada a nossa fé? Louvado seja Deus. Eu pude observar, irmãos, eu comecei a me colocar no lugar de Abraão. E eu pude imaginar agora o Senhor, em um desses dias, chegar para mim e dizer bem assim: olha, meu servo, pega a tua filha, Sofia ou Rebeca, e sacrifica ela para mim. Aleluia. Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Eu lembrei que quando eu estava no mundo, quando eu estava entristecendo o coração do Senhor, oh, glória a Deus, Aleluia, Jesus. Aleluia. afastado dos caminhos do Senhor, quando eu pude entender e perceber que dentro de mim havia um vazio muito grande, que nada neste mundo poderia mais alimentar, poderia mais me fortalecer, ou preencher este vazio que existia dentro do meu coração. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu lembro desse texto, eu lembrei de mim na hora. E eu lembrei que o meu pai, ele falava assim para mim: olha, filho, tu quer saber quem é Deus? Faz prova dele. É um testemunho rápido, irmãos. E eu pude fazer agora um voto com Deus, usar, através daquilo que meu pai me ensinou, pude acreditar no Senhor, usar, irmã Marlene, a minha fé. E eu falei: Deus, se o Senhor é o Deus do meu pai, e o Senhor preparou aquela mulher, a Guilhermina, minha esposa que está ali, verdadeiramente para ser a minha esposa, eu quero que o Senhor me dê um filho como prova. Aleluia, Jesus. E eu depositei a minha fé no Senhor, irmãos. E Deus, ele me deu a minha filha Sofia. Aleluia. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas foi algo tremendo. E Deus, ele me deu a minha filha Sofia. A minha filha cresceu. O Senhor, irmãos, ele sabe como fazer para trazer alguém para perto dele. Verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor agora, irmãos, ele usou quem? Usou a minha fé. Ele usou a minha filha para me trazer para perto dele. E foi através da minha filha que eu pude observar e eu pude entender que, apesar de tudo, Deus era comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Foi passando os tempos, minhas filhas cresceram. Aleluia. Veio a minha Rebeca, louvado seja Deus. Só que eu estava, irmãos, ainda vivendo. Agora Deus fez o quê? Ele também testou a minha fé, A minha filha Sofia, quando estava com 3 meses de idade, Deus me deu ela. Eu estava alegre, eu estava feliz de ver que eu tinha agora uma filha, Sofia. Vem uma missionária amiga da Guilhermina e fala para mim assim, manda mensagem no telefone dela para ela falar para mim, fala assim: fala para o Elisvan vir aqui agora, quando ele sair do trabalho. E eu peguei, irmãos, eu saí, fazendo muitas coisas erradas, desagradando a Deus. E eu fui para a casa onde a Guilhermina morava, porque nós morávamos separados de casa. E quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim: sou eu, cheio do poder de Deus, irmãos. Sou eu o Deus que conheço o teu coração. Observe, eu usei a fé no Senhor e Deus me deu minha bênção. Eu estava feliz. Agora Deus testou agora a minha fé. Ele chegou e falou assim: sou eu o Deus que conheço o teu coração. Eu sei que se eu tocar na tua esposa, tu não se importa. Eu sei que se eu tocar no teu pai, na tua mãe, tu não se importa. Mas se tu não se consertar e tu não fazer aquilo que eu quero que tu faça, a minha obra, eu vou tirar o que tu mais ama. E ali, irmãos, Deus também me testou. E eu abracei com a minha filha chorando, 3 meses de idade, mais ou menos isso. Me abracei com a minha filha chorando. E eu falei: Deus, não faz isso. E dali, irmãos, em diante, eu comecei a fazer de tudo para me consertar. Comecei a fazer de tudo, por quê? Porque Deus, irmãos, Ele sabe aonde nos provar. Ele sabe aonde nos testar, louvado seja Deus. E hoje, irmãos, através da fé que eu usei nele, e depois através da fé que eu usei nele, Ele também me testou também. Hoje eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Porque o texto vai dizer, irmãos, o texto vai dizer que Deus, Ele vai e fala para Abraão agora: Abraão, vai para o Monte Moriá. Aleluia, Jesus, sacrifica o teu filho. Com certeza, irmãos, ele se sentiu angustiado. Mas o Senhor, irmãos, Ele queria testar a fé de Abraão. Só que o Senhor fica observando que Deus, Ele não quis testar a fé de Abraão em algo tão pequeno. Ele quis testar a fé de Abraão no limite. E quando eu, irmãos, li esse texto, eu pude observar: será que eu
E a igreja do Senhor nos dias de hoje está preparada para ser testada a nossa fé no máximo. Louvado seja Deus. Aleluia. O filho adoece, nós usamos a nossa fé, nós adoecemos, nós usamos, mas até aí está tudo bem. Mas se testar a nossa fé no máximo, como Deus agora fez com Abraão. Deus testou a fé de Abraão no máximo, irmãos. Mas Abraão, irmãos, eu fico imaginando agora ali Abraão saindo da sua casa. Talvez ele ali falou para o Senhor: amém, Senhor, vamos lá. Pegou o seu filho sem falar nada, pegou os seus criados, seus 2 criados, e seguiu a caminho. Eu fico imaginando no meio daquela caminhada, que o texto vai dizer que 3 dias de caminhada, Abraão levanta a sua cabeça e ele vê o lugar que Deus mostra para ele. Eu fico imaginando naquela caminhada Abraão andando, louvado seja Deus, sabendo que iria sacrificar aquilo que alegrava o seu coração ao Senhor, sabendo que para alegrar ao Senhor teria que tirar sua alegria, louvado seja Deus. Ele teria agora que ficar triste para alegrar o coração do Senhor Deus. Aleluia. Eu fico imaginando Abraão agora naquela caminhada, irmãos, indo levar a sua alegria perante o Senhor. Aquilo que alegrava o seu coração, aquilo que alegrava a sua alma, ele agora tendo que sacrificar o Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando, irmão, a angústia de Abraão para entregar a sua alegria perante o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu fico imaginando, foi 3 dias de caminhada até ele chegar no lugar. A angústia que Abraão estava. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Eu fico conjecturando, como diz os pregadores, né? Eu fico imaginando Abraão ali com aquela angústia e Deus lá de cima só observando Abraão andando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Com esse pensamento que eu estou falando aqui, que eu fico pensando, Deus agora vendo a angústia de Abraão lá de cima. Eu fico imaginando, é da mesma forma, irmãos, comigo e contigo. Aleluia, Jesus. Talvez você está passando por peleja, talvez você está passando por angústia, está passando por algo difícil no seu trabalho, na sua família, na sua caminhada espiritual, mas o Senhor está observando, irmãos. Aleluia. O Senhor está vendo, louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Talvez você está precisando de uma resposta do Senhor. Você tem clamado, você tem chorado, você tem orado, louvado seja Deus, mas o Senhor está vendo a tua angústia. Aleluia, Jesus. O Senhor está vendo as tuas lágrimas, louvado seja Deus. Mas Ele está testando a tua fé, irmãos. Porque o deserto, irmãos, as provações, elas não é para te matar, mas é para te fortalecer na presença dEle. É para aumentar a tua fé no Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, esses 3 dias de caminhada, a angústia de Abraão. Agora Abraão, ele chega ali no pé daquele monte. O texto vai dizer que ele entrega as lenhas para o seu filho Isaac. Ele entrega o fogo para o seu filho Isaac. Com ele vai ali o cutelo. Louvado seja Deus. E eu fico imaginando agora Abraão subir naquele monte com o seu filho. Como que está o seu coração durante aquela subida naquele lugar? E eu fico lá imaginando, irmão Marlene, que quanto mais chegava ao pé, mais a angústia apertava. Oh, glórias a Deus. Quanto mais chegava a pé, a angústia apertava. Mas o coração de Abraão ficava apertado. Louvado seja Deus. Porque ele estava indo sacrificar aquilo que era precioso para a vida dele. Aquilo que na sua velhice alegrava a sua alma, o seu espírito. Louvado seja Deus. Porque as coisas do Senhor para com as nossas vidas é muito bom, irmãos. O que Deus ele nos propõe é muito gratificante, é muito lindo, é muito maravilhoso. Não tem nada que Deus nos proponha, louvado seja Deus, nos dê, que não nos alegre, porque Ele sabe o que alegra a nossa vida, nossa alma. O Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele não vai te dar coisas que vai deixar você triste, mas Ele vai te entregar coisas que vai te deixar alegre, louvado seja Deus. E uma das coisas da nossa família, nossos filhos, louvado seja Deus. E eu fico imaginando Abraão subir naquele monte, o coração dele apertado, angustiado. No meio do caminho, o seu filho abre a sua boca e diz: Pai, aleluia, Jesus. Pai, o texto vai dizer que Abraão, dá a entender que Abraão para e diz: pode falar, filho. Pai, está aqui a lenha, está aqui, Pai, o fogo. Oh, glória, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Pai, está aqui, Pai, o seu filho inocente sem saber. Quando eu imagino aqui, irmã Marlene, o seu filho inocente sem saber,
Eu fico imaginando Abraão confiando no Senhor, Oh, que Deus ia resolver o seu problema. Verdade, Deus. Eu fico imaginando que apesar de tudo, Abraão estava confiando no prover do Senhor. Aleluia. Porque observe que o texto, irmãos, vai dizer quando o seu filho fala: pai, aqui está a lenha, aqui também está o fogo, mas cadê o cordeiro? Aleluia, Jesus. Porque o seu filho, com essa idade, ele já entendia os sacrifícios que o seu pai fazia para o seu Deus. Com certeza ele via a caminhada do seu pai, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por ele ver a caminhada do seu pai, aleluia, Jesus, aquele exemplo, ele confiou no seu pai. Ele acreditava no seu pai que ali haveria um cordeiro, louvado seja Deus. Aleluia. Abraão fala para ele e diz assim: para e fala para ele: filho, Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Sabe o que eu entendi com isso, irmãos? Quando Abraão fala para o seu filho: Deus proverá o cordeiro, eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, louvado seja Deus, ou se até, aleluia, Jesus, a vida do Senhor você vai passar, Deus, Ele há uma saída, Ele tem uma saída, Ele tem um escape para mim e para você, louvado seja Deus. Deus, Ele tem algo preparado para resolver o meu e o teu problema, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Abraão, irmãos, ele estava para sacrificar o seu filho, mas aquela resposta ali não era só para o seu filho, aquela resposta também era para ele, louvado seja Deus. Da mesma forma que ele falou para alegrar o coração do seu filho, ele também falou para alegrar o seu próprio coração. Aleluia, Jesus. Deus proverá o cordeiro. glória a Deus. Deus, Ele proverá uma saída para o teu problema. Deus, Ele tem um escape para aquilo que às vezes está entristecendo o teu coração, seja uma enfermidade, seja uma doença, um problema familiar. Deus, Ele tem uma saída para tu. Aleluia. Deus, Ele tem uma saída para o teu problema. Creia, acredite no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a caminhada todinha de Abraão com o seu filho, Abraão acreditou, Abraão confiou no Senhor, que Deus ia prover. Deus tinha uma resposta naquele momento. Glória a Deus vai dizer Deus. quando eles chegam lá em cima, Abraão, ele prepara o holocausto, ele prepara ali aquele lugar de fazer o sacrifício. Diz que ele amarra o seu filho na lenha. Louvado seja Deus, está se preparando. E o texto vai dizer que ele confiando no Senhor, acreditando no Senhor, Aleluia. na resposta do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando ele levanta a mão para descer o seu cutelo, a voz do alto do céu, ela clama e diz: Abraão, aleluia, Jesus, Glórias. basta. Tenho visto, Abraão, que tu temes a Deus. Glórias a Deus. Tenho visto, Abraão, que tu Aleluia. confias em Deus. Eu fico imaginando quando Deus, através daquela voz, ele fala com Abraão. Eu fico observando que Deus olha para Abraão e vê que o limite de Abraão chegou. E diz: este realmente, ele confia no Deus que ele serve. Porque Glória. não é fácil, irmãos. Aleluia. Não é fácil ser provado desta forma. Quem conseguiria nos dias de hoje? Verdade. Deus agora chegar e dizer bem assim: vou levar o teu filho, Meu Deus. vou tirar o teu filho de você. Não é fácil. Mas Abraão, irmãos, ele até o final ele confiou. Abraão, quando ele fala, Deus proverá o cordeiro, é resposta para ele, é resposta para o seu filho, e é resposta para mim e para você nesta noite. Aleluia. Para aquilo que Glória a você Deus. está vivendo, Deus preparar o escape. Glória Deus a preparar, Deus. aleluia, Jesus, uma saída, louvado seja Deus. Glória a Deus. Creia e acredite no Senhor. Aleluia. Porque o Deus de Abraão, ele habita no meio de nós. Louvado seja Deus para todos sempre. Amém? Glória E a assim, Deus. eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.